Gente, muito bacana esse momento que nós vamos ter agora. Eu tenho aqui um convidado que eu sei que você vai gostar muito, né? E eu acho que vai valer a pena esse bate-papo. Professor Ives, filósofos e filósofas. Olá, filósofos e filósofas. Aqui é o professor Ives, professor de filosofia. E aí, obrigado pelo convite, professor. É sempre um prazer, Ives. Olha só, gente, eu tenho algumas perguntas que eu acho que são as perguntas que vocês querem fazer, né? Ives, já praticou jogos eletrônicos? Pô, com certeza, até hoje pratico diariamente, né, os jogos. Sou um grande atleta dos jogos eletrônicos aí. É muito bom falar de atleta, né? Tem alguma relação com esporte, Ives? Os jogos eletrônicos e esportes funcionam? Pois é, a gente pensa que isso não se trata de um esporte, mas se trata também. Então, tem times de esportes eletrônicos, né, que é o e-sports, né, eletrônico esporte. E tem times mesmo que competem, tem competições, tem time contra time, é cooperativo, né? Então, eles se juntam lá e jogam com outros times, né? Então, isso, de certo modo, também é um esporte, assim como o xadrez também, né? Um esporte Sim, e tudo sim. mais. Chamado esporte da inteligência, né? Isso. Agora, Ives, me diz uma coisa, como foi que os jogos eletrônicos entraram na tua vida? Bom, o primeiro contato que eu tive com jogos eletrônicos foi com um videogame muito antigo, chama Atari. Era um vizinho que tinha. E ele era um pouco mais velho e tinha um jogo de Atari e a molecada ia lá para ver. E aí eu fiquei impressionado como ele mexia lá e o bonequinho se mexia, né? E aí eu fui falar com o papai, pai, por favor, me dá um videogame e tal. E aí ele comprou um videogame para mim. E aí eu comecei a exercitar, comecei a jogar, né? E o interessante dos jogos, o interessante do videogame é que ele estimula a tua inteligência, né? Ele não é apenas um brinquedo, como a gente pode supor, né? Ele te dá capacidades também de agir rápido, de pensar rápido. Então, mesmo que seja uma experiência simulada, ele estimula a tua capacidade de agir e pensar rápido, né? Ele te dá reflexos de agir e pensar rápido em determinadas situações. E ele vai estimulando teus reflexos ali também. Quando tu vai com um personagemzinho, tem que pular, tem que se abaixar, esquivar, né, dos perigos e tudo mais. Então, esses foram meus primeiros contatos com o videogame. Ives, e partindo desse princípio, tem alguma relação com a tua profissão, a tua experiência acadêmica? Sim, com certeza. Aí sim, né? Bom, essa é uma linha muito importante de entender dos jogos, que a primeira eu já falei, ele estimula a tua inteligência, né? Te dá reflexo, ele estimula a tua capacidade lógica. E ele também tem grupos e as pessoas jogam e tudo mais. Então a primeira linha é um esporte também, mesmo que a gente não perceba. A segunda linha, e que muita gente estuda agora, está entendendo, é que os videogames ele não é mais um brinquedo apenas. Ele é uma forma de arte completa. Então, nos jogos você tem trilha sonora, você tem um enredo, você tem uma fotografia, você tem uma história toda bem elaborada, você tem plot twists da história, né? Como se fosse um filme, você pode acompanhar como se fosse um filme. E aí, isso é uma linha de estudo agora também. Então, eu pesquiso sobre isso também e eu já publiquei textos sobre o impacto dos jogos, né? A importância dos jogos, como eles fazem os nossos sentimentos aflorarem também, né? Então, se tu me perguntares se tem a ver com a filosofia, com a minha área de estudo, tem sim, porque eu pesquiso isso. E alguns exemplos a gente pode tirar dos jogos também, alguma coisa que a gente queira exemplificar, a gente pode ver nas histórias dos jogos também, coisas que ensinam pra gente. Então ensina bastante coisa, né? Ives, que bacana. Ives, agora olha só, para a educação de uma forma geral, muita gente acha que isso é um problema. A gente sabe que não é, Sim. né? A gente depende muito de como nós vamos utilizar, né? Que conselho você pode dar aí para os nossos alunos? Assim? Sim, pois é. Aí a gente está trabalhando com a ideia de pontos positivos e pontos negativos, né, dos jogos. Então, como ponto negativo, isso é para tudo que existir na nossa vida. O excesso daquilo pode ser ruim. Isso é uma questão, inclusive, da ética do Aristóteles. Ele fala que a virtude ela está no equilíbrio da coisa. Tudo que tu fizer equilibrado tá bom. Mas se tu fizer a coisa com carência ou com excesso, não é uma virtude isso. É um vício, é um problema. E vício para a filosofia é problema. Então, uma das coisas ruins é você fazer isso em excesso. Né? Fazer isso de modo que isso não vai te permitir fazer as outras coisas que são importantes também. Então, você tem que entremear essa atividade intelectual com uma atividade física também, o equilíbrio. Né? Então, a parte
positiva é essa, de que você vai exercitar o seu cérebro, você vai fazer trabalhar o cérebro. A parte negativa é você ter o cuidado com essa ferramenta, você usar ela com equilíbrio como qualquer outra. Se você fizer qualquer coisa em excesso, vai ser ruim. Se você beber água em excesso, vai ser ruim. Se você comer açúcar em excesso, vai ser ruim. Se você tomar açaí em excesso, vai ser ruim, né? Pessoal, imagina só o cara tomar uma hora só 6 litros de açaí, o corpo dele vai ter dificuldade. Então, a questão é o equilíbrio, né? Então, a dica filosófica é essa, equilíbrio em tudo. Pode jogar? Pode, mas equilibrado, né? Aristóteles Games. Isso, é. Ives, muito obrigado. Muito obrigado pela tua participação. Eu sei que os nossos alunos vão gostar muito, viu? Beleza, galera. Então, eu agradeço, professor. Então, filósofos e filósofas, a gente fica por aqui e a gente volta para a aula do professor Ivan. Volta, vamos lá.